Amém. Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém. Você pode sentar com a escritura em mãos. Essa definição de fé inigualável diz que a fé é um fundamento de coisas que se esperam, ou seja, aquilo que você não vê. Em outra passagem, Paulo vai dizer assim: ora, fé é naquilo que nós não estamos vendo. Quem tem fé naquilo que não vê, não pode provar, muitas vezes, embora ele diz: estejamos prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da nossa fé, mas essa nossa razão, ela é para outros abstrata. Você falar, você não quer morar no céu? A pessoa vai dizer assim: como assim morar no céu? A mensagem da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para os que têm fé, os que são salvos, ela se torna o poder de Deus. Você entende a diferença da fé? Certa vez uma pessoa, lá nos tempos que lá se vão, no começo da minha caminhada, pregava para alguém sobre Jesus, falava de Jesus, era uma senhora que estava ouvindo uma jovem falar de Jesus, e a jovem dizia assim: você não crê nisso? Aí ela dizia assim, a senhora dizia assim: olha, eu queria crer, mas eu não consigo. Eu queria crer, mas eu não consigo. Então, a fé faz diferença. Como surge a fé em nós? Sabemos que é uma ação do Espírito Santo. Um trabalho do Espírito Santo para nos despertar e nos levar à fé. Fé em quê? Fé de acreditar que vamos morar num céu que nunca vimos. Fé de acreditar que estaremos diante do trono da glória de Deus, que nunca vimos. Fé de acreditarmos que vamos para um reino celestial que nunca vimos. Uma cidade que nunca vimos. Nem conhecemos ninguém que tenha ido lá e voltado para falar, né? Exceto quem? O autor do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Mas muita gente olha para essa história e diz: não, eu não consigo crer nisso. Eu conheci ao longo dessa caminhada algumas declarações tipo: você acha que uma pessoa, depois de ter praticado todas essas abominações do mundo, agora simplesmente se converteu, se arrependeu dos seus pecados e pronto, vai morar com Jesus? E eu disse: sim, exatamente isso. Não, mas não é possível, isso não entra na minha cabeça. É por isso que eu não aceito a religião de vocês. Você vê a diferença que faz a fé? A Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Crer nessas coisas é uma loucura. O cidadão matou, estuprou, roubou, beijou boneco de gesso, foi pedófilo na sacristia da Igreja Católica, foi homossexual lá como pai de santo, botou trabalho na encruzilhada, mas agora se converteu, agora ele vai para o céu. Que loucura! Que santa e maravilhosa loucura, que senão todos nós estaríamos perdidos. E hoje, você sente ou não sente dentro de você a testificação do Espírito Santo dizendo: vai em frente que tem algo reservado para você? Então, irmão, isso é a fé. Mas a fé não é Deus pegando: vou dar fé para um, vou dar fé para outro. Não, existe um trabalho de Deus. Ele vai manifestando-se ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa história, de maneira que em cada ponto que ele age, em cada ponto que ele atua, às vezes pontos que nos olhos de muitos é pequenos, às vezes outros pontos que são grandes, depende muito das considerações de cada um. Uns consideram que a manifestação
Pedro, com Paulo, foi muito grande. Jogar ele do cavalo, a luz resplandecer, ele ouvir a voz, tudo isso para Paulo foi muito tremendo, foi um sinal grande. Muitos dizem assim, caramba, também assim até eu ia me converter. Já ouvi essas piadas, essas brincadeiras, mas não é o caso. Porque outros viram o unigênito do Pai diante de si, com graça, formosura, sabendo que tinha ressuscitado Lázaro depois de 4 dias de morto, vendo ele operar sinais, prodígios e maravilhas, e ainda assim, vendo ele operar, estavam nas suas costas maquinando o mal contra ele. Então, o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas de maneira que a gente possa compreender que existe um espiritual, um sobrenatural, existe algo que não vemos, mas que está regendo sobre este mundo, que julgará todos e levará toda a obra a juízo diante da sua presença. Essa obra é do Espírito Santo. Aqui diz que por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Pela fé. Vamos ver então. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você crê na ciência? Eu creio. Eu estou usando um óculos aqui. Isso é fruto de uma ciência. Eu estou usando uma roupa colorida. Isto é fruto de uma ciência. Os sapatos que eu estou usando, o cinto que eu estou usando, tudo que os anéis, tudo tem ciência no meio, o relógio, o microfone, sem fio, tudo que nós estamos utilizando no dia a dia tem ciência no meio, seja aquela ciência da tecnologia, ou seja a ciência que está aí abençoando, vamos assim dizer, os nossos corpos físicos. Quantas vezes se sente uma dor de cabeça ou uma dor muscular e não se toma um comprimido? Todos nós cremos em ciência, mas existe a ciência verdadeira e existe a falsa ciência. Então aqui diz assim, pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Nós temos fé? Há poucos dias atrás, ouvi de um pastor, um desses projetos de pastores, dizendo que ele cria sim programas aí em redes e etc, para o mundo todo ouvir as besteiróis dele, dizendo que o mundo veio do Big Bang, uma explosão que gerou esta matemática perfeita que é o universo. O universo é uma matemática perfeita. Consegue-se fazer cálculos de órbitas, distâncias, e aquilo não muda nunca. Os giros de um planeta em tanto tempo, tudo aquilo não muda nunca. Quantas vezes a Lua vai passar, no horário que vai passar, isso não muda, isso é uma matemática precisa. E alguns loucos dizem que isso veio de uma explosão. Por quê? Porque a ciência, os cientistas estudaram e chegaram à conclusão, provaram e comprovaram, não sei como, dizem por aí, que provaram que o mundo veio de uma explosão. E aí nós vemos que neste ponto as pessoas não encontraram a fé. Ou seja, não se deixaram trabalhar pelo Espírito Santo para que entender que não interessa o que os mais renomados cientistas afirmem. Eu tenho que continuar com esta afirmativa aqui, de que os mundos, pela palavra de Deus, veio à existência, de modo que aquilo que é aparente foi feito do que não é aparente. O visível foi feito do invisível. E um pastor aí, um projeto desses, dizendo, não, irmão, é ciência, está provado, o mundo veio de uma explosão. Não, o mundo não veio de uma explosão, o mundo veio do poder da palavra de Deus. Por que eu creio assim? Porque ao longo da minha caminhada, o Espírito Santo veio me ensinando, jogando lampejos, jogando as sementes, e eu poderia ter chutado as sementes
para fora do meu caminho, ou poderia ter colhido essas sementes. Eu colhi, hoje eu creio assim e aposto a vida que é assim, como a Bíblia diz. Mas outros pastores estão por aí, ao contrário, desprezando o texto bíblico. Esta fé que lhes falta para compreender, não sei, entender isso aqui, pode destruir as suas vidas em alguns outros pontos no futuro. Então diz ainda, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer, por causa da fé que Abel teve, ele ofereceu para Deus o melhor. Tendo oferecido para Deus o melhor e sendo exaltado por Deus, foi invejado. Tendo sido invejado, ele foi morto. Mas, depois de morto, ele ainda fala, ou seja, as nossas obras feitas pela fé em Jesus Cristo continuarão a realizar coisas em todo o tempo sobre a terra, enquanto existir o mundo, porque o céu e a terra passarão. Está previsto por Deus um tempo em que céu e terra deixarão de existir. Mas enquanto, por exemplo, um exemplo disso aqui que nós estamos falando, vamos trazer um exemplo mais prático. O apóstolo Pedro teve obras realizadas pela fé em Cristo Jesus. Pedro morreu. E hoje nós usamos os seus atos, os seus feitos, seus escritos, a sua vida para pregar. E quantas vezes já pregamos sobre a vida de Pedro, fomos edificados, quantas e quantas vezes pregamos sobre a vida de Pedro e dos outros, de Tiago, de João, de Estevão, e pessoas resolveram seguir Jesus Cristo, porque nós falamos da vida destes homens mortos há quase 2000 anos atrás. É isso aqui, depois de morto ainda fala. Então, meu irmão, quando você sentir aquele desejo de dizer assim, não, eu quero que as pessoas falem no meu nome mesmo depois que eu morrer. Isso não é nenhum orgulho, não é nenhuma vaidade, porque isso está sendo feito todo dia. Todo dia a gente fala de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, já morreram há 2000 anos atrás. É isto que a fé produz. A fé é algo tão importante para Deus, que Deus não conta com a sua vida, ou não conta contigo só enquanto você vive. Ele conta contigo mesmo depois que você morre. Por cada detalhe que você realizou de obras, pela fé, no nome dele, para a glória dele. Pedro escreveu algumas coisas, as cartas de Pedro, ora, enquanto existir evangelho a ser pregado, as cartas de Pedro continuarão a ser lidas, Pedro continuará a ser lembrado. Verso 4, verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O que nós vemos aqui tipificado? Nessa trasladação de Enoque, vemos tipificado o arrebatamento da igreja, aquilo que a igreja da última hora, da dispensação da graça, aguarda, ou seja, esta geração que estamos vivendo, tem que estar aguardando isso aqui, porque nós entramos na última hora da igreja. Então, diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte, é o arrebatamento, e não foi achado. Exatamente a história que vai acontecer no arrebatamento, diferente de Elias, que Elias era trasladado sim de um canto para o outro, mas ele era achado o tempo todo. Ali não tem arrebatamento tipificado, mas aqui com Enoque tem um arrebatamento tipificado. Agora, irmão, todos nós estamos sentindo a proximidade do final da escatologia.
Estamos sentindo que o arrebatamento da igreja vai chegando às portas. Estamos sentindo isso. Nós queremos ser arrebatados. Mas nós temos que entender uma coisa que diz aqui: Enoque foi trasladado. Mas diz na metade do verso: visto como antes da sua trasladação, o que aconteceu? Alcançou testemunho de que agradara a Deus. Muita gente vive a sua vida, o seu dia a dia, não tem-se nenhum testemunho da vida da pessoa, não tem-se nenhuma história para se contar como ela. Ninguém consegue apontar: naquela casa mora uma crente, ou naquele apartamento mora um crente. Não tem testemunho nenhum e diz: estou esperando o arrebatamento. Vai, fique esperando. Enoque, que foi arrebatado, aqui diz que antes do arrebatamento, antes deste galardão, houve o quê? Testemunho. A vida dele falou, ele teve expressão no mundo, ele movimentou as massas, ele fez alguma coisa, ele alcançou testemunho de que agradar a Deus, ele andou com Deus, diz o Antigo Testamento. Enoque andou com Deus e Deus o amou e o tomou para si. Você quer ser arrebatado? Você quer ser galardoado? Você quer que Deus opere na sua vida? Como está o seu testemunho? Uma vez, há muito tempo atrás, eu liguei para um colega do banco. Muitos anos atrás isso, o banco já nem existe mais. Eu disse assim: eu queria falar com fulano. Aí o rapaz disse assim: fulano de quê? Porque tem dois. Eu falei assim: você me pegou. Aí ele falou: bom, é o cristão? Eu falei: é esse mesmo. É testemunho. Tem que ter uma marca. Alguém tem que olhar, nem que olhe para você e diga assim: aquele cara é chato, aquele crente lá, eu odeio aquele crente. É um testemunho maravilhoso que você está deixando. Porque Jesus falou que nós teríamos que ser odiados tal qual ele foi, porque se o mundo nos amasse, significa que nós seríamos do mundo, mas como ele com seu sangue nos comprou e nós não somos do mundo, o mundo vai nos odiar, está tudo certo, mas tem que haver um testemunho sobre a sua vida. Não tem muitos dias, não tem 10 dias, eu conversava com uma senhora e ela dizia assim: não, eu levo a minha vida muito tranquila. Uma senhora, coitada, das Assembleias de Deus. Eu levo a minha vida muito tranquila. Eu entro para a minha casa, eu me tranco e acabou-se a história. Eu não sei nada do mundo lá fora, ninguém nem sabe se eu estou em casa, se eu não estou, ninguém nem sabe se eu existo, se eu não existo. E ela se achava muito boa cristã. Por quê? Ela só cuidava da vida dela. Trancou a porta, acabou. Ela cuidava só da casa dela, acabou. Não tem nenhum testemunho, não faz nada para Jesus Cristo, não busca nenhuma direção, não busca nenhum trabalho. Se Deus dá uma oportunidade de abrir a boca e ela vê que vai falar e vai criar uma contenda, ela prefere ficar calada. Não tem nenhum testemunho. Mas aqui está dizendo que antes de Enoque ser galardoado, antes de ser tomado para Deus, aqui diz que ele foi dado, visto como antes da sua transladação, alcançou um testemunho. Qual testemunho? De que agradara a Deus. Verso 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, muitas vezes as pessoas que oram, as pessoas que se aproximam de Deus, se aproximam de um Deus pela metade, não se aproximam de um Deus completo. Se você realmente tivesse uma fé fundamentada para chegar diante de Deus, fazer uma oração e dizer assim: Deus me ouviu e Deus vai me responder, você se levantaria e ia adiante, sem olhar para trás, sem olhar para mais nada. Você não se deteria em absolutamente nada, porque você diria: Deus me ouviu, Deus vai me atender. Mas muitas vezes não é essa a fé que se tem.
Embora Deus tenha ouvido e queira atender, nós oscilamos na nossa fé e a resposta de Deus não pode ser precisa. Porque sem fé é impossível agradar. É necessário, sabe o que é algo necessário? É algo que você não pode pular, algo que você não pode deixar para depois. É necessário, se você se aproxima de Deus, você tem que crer que Ele vai te recompensar. Mas muita gente não se aproxima de Deus esperando uma recompensa. Eu me aproximo de Deus esperando uma recompensa, porque Ele é galardoador, Ele é o recompensador. Mas às vezes pinta aquela falsa humildade, porque é uma humildade errada, né? Não, Senhor, eu estou aqui, ó Deus, que o Senhor, né, que nem aquela oração de Agur, né? Ó Deus, não me dá nem o muito, nem o pouco. Porque se eu tiver muito, eu posso dizer quem é Deus. E se eu tiver pouco, posso vir a roubar e blasfemar do nome do Senhor. Então Deus não me dá nem o muito, nem o pouco. Errado. Deus, enche-me de poder, faz-me transbordar. Se o Senhor puser os recursos do mundo na minha mão, eu coloco todos eles para glorificar o teu nome. Se o Senhor me fizer um milionário, eu compro canais de televisão, eu compro Brasília, eu compro o Fórum Central da Praça 15. Se o Senhor me fizer um milionário, eu compro tudo isso, transformo tudo isso em templos de louvor e adoração ao teu nome. Eu piso na cabeça do diabo. Mas às vezes não se tem a visão da recompensa de Deus. A minha fé é limitada a uma parede em que eu oro para Deus me manter do meu pão de cada dia, que nem a oração de Agur. Não, meu irmão, nós glorificamos a Deus sim pelo pão de cada dia, mas Deus tem mais para dar. O filho dele foi trucidado na cruz por mim, o que ele não tem para me dar? Olha hoje para onde nós pregamos. Nós pregamos para o outro lado do mundo, enviamos CDs para o outro lado do mundo. Hoje temos as mensagens armazenadas para o mundo encontrar, do Japão, dos Estados Unidos, de onde for. Tem líderes de jovens nos Estados Unidos que estão lá ouvindo, líderes, gente do Brasil que está liderando igreja lá nos Estados Unidos, liderando, são presidentes de mocidades, e eles estão se alimentando, sabe aonde? Lá no www.seminario1.com. Mas isso faz parte da minha oração. Deus, eu quero pregar a tua palavra no mundo todo. Eu dizia para Deus, eu não sei como, mas o Senhor sabe, eu tenho fé, pode me enviar. Ele não precisou me enviar, não precisei arredar o pé daqui. Ele tem recursos, ele tem solução para tudo. Mas eu não posso dizer, Senhor, me dá uma igrejinha, sabe, ali no bairro. Se o Senhor me der uma igrejinha, eu já fico feliz de servir o Senhor numa igrejinha. Não, eu não quero servir a Deus numa igrejinha. Eu quero servir a Deus aos 4 cantos da terra. Porque a seara é grande, os obreiros não são poucos. Então, irmão, cuidado para que a tua humildade, na verdade, não seja uma falsa humildade. Você saberia lidar com milhões de dólares? É muito fácil, é só dobrar o joelho e dizer, Deus, o que eu faço? Acabou. Então diz, verso 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a herdeiro da justiça. Herdeiro da justiça que não é segundo nada a não ser fé. Agora, Noé agiu pela fé, né? Pela fé ouviu Deus, pela fé construiu a arca, pela fé Noé trabalhou para a salvação da sua família, mas pela fé, enquanto Noé está construindo a arca, e ali ele está com um projeto que vai salvar a sua família,
que vai salvar os seus filhos e que vai garantir aos seus descendentes o repovoamento da terra, e o galardão de Noé é muito grande, porque a Escritura diz que Deus olhou e viu que todo o gênero humano havia se corrompido. Então Deus falou: caramba, o que eu fazia? Achei um. Olha lá, os olhos de Deus bateu em um. Imagina o galardão desse um, no meio de uma geração profanada e corrompida, onde Deus resolve mandar o dilúvio e acabar com tudo. Deus acha um. Esse um deve ter um destaque lá na glória muito grande. Por quê? Porque para que ele se mantivesse fiel, íntegro, temente a Deus no meio dessa geração, ora, ele teve que encarar muitas coisas, ele teve que enfrentar muita zombaria, muito escárnio. Ele teve que ser uma pessoa muito forte, muito destemida, muito veemente. Então, enquanto Noé está trabalhando e vai salvar a sua família, a sua descendência, e vai garantir um galardão inigualável, enquanto ele prepara a salvação da sua família, pela fé que ele prepara a salvação, na mesma fé ele está condenando quem? O mundo. Porque pela fé fez para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Então a nossa obra, irmão, é assim, como Noé. Enquanto pela fé ele está providenciando a salvação da sua família, ou de quantos lhe dessem ouvidos, ninguém deu, só a sua família. Enquanto ele pela fé está providenciando isso, por essa mesma fé e por essa mesma obra, ele está condenando o mundo. Ou seja, entenda isso, que a obra que você realiza pela fé em Deus, ela não só salva almas, mas ela também condena. Você é um instrumento de Deus para a salvação e para condenação. Uma vez alguém disse assim para mim: rapaz, mas pregando desse jeito, o que você quer? Você quer fazer uma guerra santa? Não lembra não o que aconteceu com Martinho Lutero? Por causa de Martinho Lutero, que fez aquela revolução, aquela restauração, viu quanta gente morreu? E eu disse: vi. E não é problema meu quantos vão ficar de pé ou quantos vão morrer, mas a obra que Deus me deu a realizar, eu vou realizar. Porque eu aprendi isso, que a obra que eu realizo, enquanto uns serão exaltados e serão selecionados e bem-aventurados, outros cairão na cova e serão destruídos. Nessa caminhada, como já vimos isso? Verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ora, se a atitude de Abraão não é realmente o retrato da nossa vida. Pelo menos quando Pedro descreve que nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Não é o que não aconteceu com Abraão? Mas ele ia receber uma herança e várias promessas, e nós não andamos em função disso também? Já recebemos as promessas de Deus? Elas já se completaram? Já vimos a nossa própria redenção já finalizada? Não, nós estamos como Abraão, andando em terra estranha, mas esperando a manifestação de uma herança, de uma promessa. Aqui diz no verso 10: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Não é exatamente o nosso retrato? Abraão foi chamado: olha, eu tenho uma promessa para você, tá? E a promessa de Abraão se deu como? Morando em tendas, morando em cabanas, no deserto, nas dificuldades do dia a dia, calejando muito e muito as mãos e os pés, vivendo muita tempestade de areia naquele deserto, muitas adversidades, certas escassezes do deserto que são normais,
tanto de água quanto de alimento, uma série de coisas. Abraão foi passando por tudo isso. São as aflições que nós, como diz a Escritura, crentes em Abraão, temos que também passar. Aqui diz, verso 11: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porque teve por fiel o que lhe tinha prometido. Pela fé. Quando que Sara recebeu a promessa? Fora da idade, fora do tempo, né? Idade aqui representa o tempo dos homens. Então, fora do tempo que os homens imaginavam que aquela promessa viesse a existir, fora daquele tempo, a promessa veio. Ou seja, irmão, você pode estar com uma promessa de Deus, e para muitos a sua promessa já está fora do tempo dos homens. Alguns podem te dizer que você está envelhecendo, que você já está velho. Alguns podem te dizer que você não vai conseguir, que o caminho que você aparentemente vive não vai permitir que tal promessa aconteça. Não se sabe o que as pessoas dizem. As pessoas olham e, como o escritor coloca aqui, Sara recebeu uma promessa, mas fora do tempo, fora da idade, fora do tempo e da idade de quem? Quem considerava isso? Os homens. Abraão questionou, Sara mesma questionou. Mas a promessa aconteceu? Então, meu irmão, aprenda essa lição poderosa. A promessa que Deus te fez não será cumprida no seu tempo, será cumprida no tempo dele. Mas Sara está aqui com 99 anos. Já tinha, como diz, cessado todos os costumes, não tem mais condição. Irmão, é aí, quando todos olharem e ver que na tua vida não tem mais condição da promessa vir à existência, aí Deus fará o milagre. É quando todo mundo diz não é mais possível, não tem mais condições, está fora do tempo, está fora da idade. Aí Deus mostra o quanto Ele é Deus na tua vida. Portanto, não se desespere, meu irmão, porque assim como Sara não poderia autogerar-se um filho, você também não pode fazer a promessa de Deus se autogerar na tua vida. É pela fé, tem que esperar. Ah, mas eu tenho 99 anos, eu vou morrer sem filho. Espera, porque fiel é aquele que prometeu. Às vezes as pessoas pensam muitas coisas, passou um negócio aqui pela minha cabeça, as pessoas dizem assim, eu nunca vou ter minha casa própria, Deus, já estou perdendo as esperanças. Como? Uma casa custa 40 mil, 50 mil, Deus, eu ganho um salário mínimo, é aí que Deus quer trabalhar, quando todo mundo dizer não é possível. Ele te surpreende, Ele te surpreende. Então, meu irmão, aprenda essa lição. Não adianta se desesperar, não adianta querer autogerar, não adianta. Tem que aguardar pela fé. Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aqui a Escritura está dizendo que ela teve por fiel. Nós sabemos que ela riu, ela achou estranho aquilo. Que isso, eu ter um filho? Puxa vida, isso é como uma mentira para ela, né? Era como uma mentira, como uma piada, como uma brincadeira. Ela talvez não tenha identificado quem é que estava falando com Abraão. Pensou que fosse apenas um homem, quando na verdade era um anjo. Muitas vezes, irmão, nós podemos oscilar num dado momento, mas vem o Espírito Santo e testifica com os nossos corações a realidade das coisas de Deus. E aqui a Escritura está dizendo que ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E ela alcançou. Quando? Fora do tempo. Então, meu irmão, não se aflija. O tempo da ação de Deus na sua vida não é teu.
Deus não escolheu, não está determinado a agir na sua vida na hora que você acha que Ele vai agir. Ele agirá na hora que Ele preparou para agir. E aqui então, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. O que aconteceu com Abraão? O homem que andou pela fé, o pai da fé, pela sua atitude tão terrível, né? O que diz aqui? Que Abraão era um, e já amortecido. Mas ora, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Abraão, eu estou te vendo como pai de uma grande nação. Abraão foi pai de uma grande nação? Mas eu pergunto, Abraão viu esta grande nação? Esta é outra lição, meu irmão. Às vezes, Deus diz assim, olha, eu estou vendo um rebanho eu estou vendo na sua vida um rebanho imenso, de milhões de ovelhas. Aí você olha para sua mão direita, você diz assim, mas eu só tenho uma ovelhinha aqui comigo. Cuide bem dessa ovelhinha que você tem, porque aí está a promessa que Deus fez. Muita gente gosta de dar glória a Deus quando diante dos seus olhos vê as coisas cheias, muito palpáveis, coisas astronômicas e faraônicas, coisas muito grandes, mas a Escritura não olha dessa maneira. O Senhor da Escritura diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E muita gente pensa que é ser fiel no pouco aqui no mundo, e Deus vai colocar sobre o muito aqui nesse mundo. Não, às vezes você é fiel no pouco aqui neste mundo, mas o muito que Deus tem para te colocar é lá na glória, não é neste mundo. Abraão tinha a promessa de ser pai de uma grande nação, mas quando ele olhava brincando diante dos seus olhos, ele via apenas um jovem. E ele morreu com a promessa de ser pai de uma grande nação. Foi ou não foi? Mas ele viu? Não viu? Então, irmão, esta é outra lição. Nem sempre o que Deus te prometeu acontecerá diante dos teus olhos, mas do teu sangue, depois de morto, ainda fala. Portanto, tem que andar pela fé. Tem que andar pela fé, não é andar pegando nas coisas, não é andar, está aqui a obra de Deus, eu fiz isso, eu construí aquilo outro, eu herdei esse campo, eu fiz prosperar esses celeiros. Não é isso, não é isso. Às vezes a obra que Deus tem contigo é plantar uma semente, e se quer colher o fruto dela, tu vai morrer, a semente vai crescer e vai produzir milhares e milhares de outras sementes. Diz Paulo que um é o que semeia, outro é o que rega e outro é o que colhe. Mas tem gente que cria um egocentrismo. Eu vou plantar, eu vou regar e eu vou colher. Se Deus tiver esse projeto, assim será. Mas se Ele tiver contigo só o projeto de plantar, outro chegará depois para colher. Mas você tem que fazer tudo quanto você for fazer, pareça grande ou pequeno, tem que fazer pela fé. Diz Salomão, tudo quanto vier às tuas mãos, faze-o segundo as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não tem obra alguma para ser realizada. Estamos concluindo então, diz o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, está vendo o que diz o verso 13? Todos estes, quer dizer, todos estes aí, ele está dizendo, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Ou seja, eles morreram
sem terem recebido as promessas. Mas mesmo sem terem recebido as promessas, eles receberam o galardão que essas promessas produziam. Você está entendendo? Ou seja, não colheram na terra, mas colheram no céu. Isto é andar pela fé. É você não se importar se Deus te prometeu um sítio de rosas, mas você, quando vai partir da terra, você vê apenas uma rosa plantada. É aí, a obra é essa. O importante é que você tenha consciência de que está trilhando, pisando sobre as pegadas do Senhor Jesus, está trilhando na estrada que Ele te pôs para trilhar. Você tem que ter consciência de que está ouvindo uma voz que fala por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviar de nem para a direita, nem para a esquerda. Se você tem esta consciência e o Espírito Santo tem testificado e preenchido todo o teu ser, vá em frente. Se Deus te prometeu um rebanho imenso, mas tu está vendo uma ovelha só, vá em frente. Se Deus te prometeu uma floresta, mas você vê apenas um arbusto, vá em frente. Se Deus te prometeu uma orquestra, mas você está vendo só um instrumento, vá em frente. Se Deus te prometeu um mundo, mas você está vendo apenas uma casa diante de ti, vá em frente. Pela fé, é pela fé, não é por vista. É pela fé. Amém. Então, para concluirmos, nós citamos o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, irmão? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.